Graça e paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos gravar Provérbios capítulo 20. Como eu sempre digo a vocês, sentem-se num lugar bem confortável. Se você não tiver essa condição, não tem problema. Você vai ouvindo enquanto você estiver trabalhando, lavando louça, lavando roupa, arrumando casa. Mas se você puder sentar e abrir essa palavra e caminhar comigo nessas escrituras, você faz uma coisa muito boa, porque o Senhor se alegra quando você para e dá o seu tempo para meditar na palavra dele. Então vamos fazer isso juntas? Abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 20. Hoje vai começar com um assunto que é muito debatido, que é muito polêmico, que muita gente fala, não, eu acho que um pouquinho só não faz mal. Aí o outro fala, não, eu acho que isso não tem impedimento nenhum para ir para o céu, para ver o Senhor. Vamos pensar a respeito do que Salomão está nos contando? Ele diz assim no Provérbios 20, o vinho, é escarnecedor, ou seja, ele é zombeteiro, ele zomba do Senhor. Ele é escarnecedor, ele escarnece de Deus. E a bebida forte é alvoroçadora, ou seja, ela causa confusão, ela causa alvoroço, ela tira as coisas do lugar. E todo aquele que por eles é vencido não é sábio. A sabedoria começa quando você evita, quando você não se aproxima do vinho. Mas só beber um pouquinho não tem problema? Tem problema. Sabe por quê? Muitas famílias foram destruídas, estão sendo destruídas por causa do vinho, por causa da bebida forte, por causa da cerveja, por causa do primeiro copo que ela toma, porque muitas pessoas são vencidas por esse vício. Você já foi vencido pela bebida? Por isso, quando uma pessoa chega na sua igreja e ela tem alguém da família destruída pela bebida, a vida da pessoa está acabada. Ela já não arruma mais emprego, ela já não consegue mais sair todos os dias para ganhar o seu pão, porque ela foi vencida pelo vinho. O vinho é comandado por um Deus, sabia? O Deus Baca, como é que chama o Deus do vinho mesmo? Eu já esqueci o nome. Ele é um Deus demônio. Ele acaba com a sua vida. Por isso, você deve evitar. Você quer entrar pelos caminhos do Senhor? Você não quer ser vencido pelo vinho? Então evite o primeiro copo. Porque o problema não está no segundo copo. O problema está no primeiro copo. E a partir do primeiro, muitas pessoas não conseguem mais sair daquele caminho. Por quê? Porque o vinho traz uma certa alegria. O vinho traz um pouco de alívio muitas vezes para o seu sofrimento. Mas você que conhece o Senhor, você sabe onde aliviar o seu sofrimento. E você alivia seu sofrimento, sabe onde? No joelho, no jejum, na oração, no meditar dessa palavra. Tudo isso vai passar na sua vida, toda a tristeza vai embora quando você verdadeiramente se entrega ao Senhor. Então a palavra de Deus diz que aquele que quer ser santo, não se aproxime da bebida forte. E a palavra nos ensina que nós temos que ser santos, porque nós somos santificados pelo sangue de Jesus, que nos justificou, que nos libertou de todo pecado, de toda tristeza, de toda angústia, de toda amargura. Então você precisa do vinho para quê? Se você já é alegre, você não precisa do vinho para se alegrar. Muito cuidado com a bebida forte, muito cuidado. É só uma cervejinha. Eu só vou tomar um golinho para comemorar alguma festa. Não se aproxime do vinho. Não se aproxime, não permita que esse inimigo das nossas almas tome você, ele seja proprietário da sua alma, ele se aposse de você. Afaste-se do vinho e da bebida forte. Esse é o primeiro conselho de Salomão para aqueles que querem ser sábios.
Mas se você quer ser tolo, continua bebendo, bebe até cair. Mas se você verdadeiramente quer uma aproximação real com o seu Senhor e Salvador Jesus Cristo, afaste-se do vinho, porque ele com certeza vai trazer males para a sua vida. Esse é o primeiro conselho de Salomão hoje. Segundo, como o bramido do leão é o terror do rei, o que lhe provoca a ira, peca contra a sua própria vida. Você quer provocar a ira do Senhor? Você quer ser um provocador? Você quer ouvir o bramido do leão? Porque o nosso rei brame como um leão, o bramido do leão do nosso rei. E ele vai dar um murro contra você, se você não obedecê-lo, se você não respeitá-lo, se você não buscar entregar a sua vida para ele. Por isso, não provoque a ira do Senhor. Não se entregue ao vinho. É uma continuidade, é o segundo versículo de Provérbios 20. Não se entregue ao vinho. Amém? Terceiro, honroso é para o homem desviar-se de contendas, mas todo insensato se mete em rixas. Não se meta numa briga para onde você não foi chamado. Você tem que ser, como eu sempre digo aqui, já disse isso várias vezes, você é um apaziguador de contendas e não um gerador de contendas, e não aquele que estimula a contenda, e não aquele que bota lenha na fogueira, aquele que traz gasolina para o fogo. Não, você é a água da vida, você vai apagar o fogo da contenda, da rixa, da discórdia, da discussão. Em qualquer situação da sua vida, seja um apaziguador e não um criador de contenda, ou aquele que tem prazer na contenda, aquele que se alegra e fica alimentando contendas entre irmãos. O Senhor abomina isso, ele abomina. Versículo 4, o preguiçoso não lavra por causa do inverno, pelo que na cega procura e nada encontra. Isso daqui, o Salomão está dizendo isso porque o que acontecia lá em Israel? As pessoas, elas plantavam no inverno para poder colher os frutos no verão. E o que acontecia? O preguiçoso falava, ai não, hoje está muito frio, eu acho que eu não vou trabalhar não. Aí o que acontece? Quando todo mundo estava colhendo, ele não tinha nada para colher, porque na sua preguiça ele não foi semear. Você não pode ter preguiça, o Senhor odeia os preguiçosos. Versículo 5, como águas profundas são os propósitos do coração do homem, mas o homem de inteligência sabe descobri-los. O Senhor vai trazer à tona, aquilo que está mais profundo, que está mais enraizado no seu coração. Por mais que você não, eu não sei exatamente o que eu vou fazer, eu não sei, mas os propósitos de Deus para o seu coração estão lá, no profundo do seu coração. Só o Senhor pode te dar inteligência e sabedoria para você saber qual é o propósito do Senhor para a sua vida. Descubra esse propósito e persiga-os, porque o Senhor, estando do seu lado, ele vai te ajudar a conseguir, a obter tudo que você propôs no seu coração. Aleluia! Muitos proclamam, versículo 6, muitos proclamam a própria benignidade, mas o homem fidedigno, quem o achará? Tem muita gente que bate no peito e se autoproclama bom. Eu sou uma pessoa muito boa, eu faço bem ao próximo. Porque ele está se analisando conforme ele mesmo, conforme o pensamento dele, a cabeça dele. Agora, você tem que se colocar na presença do Senhor e ele é que vai decidir se você realmente é um homem bom. E quem é bom? A palavra de Deus diz que ninguém é bom. Nós só somos justificados pelo sangue de Jesus. Mas bom não tem nenhum nessa terra, porque o bom morreu na cruz por você. Aleluia! O justo anda na sua integridade. Felizes lhe são os filhos depois dele. Todo justo tem alegria nos seus filhos. Por quê? Porque criou os filhos debaixo do temor, debaixo da orientação do Senhor, criou seus filhos com educação, criou seus filhos com respeito ao próximo, criou seus filhos para serem trabalhadores, para serem honestos. Honestidade é uma coisa que o Senhor preza muito. Então ele vai ter alegria nos seus filhos. Aquele que cria o seu filho sem dar nenhum princípio para ele, sem dar os princípios dessa palavra para ele, com certeza vai se entristecer. Provavelmente o seu filho vai ser aquele lá do primeiro versículo, aquele que não consegue se controlar com a bebida e vai se embriagar
até perder tudo que tem, tudo, até a vida, tudo que o Senhor der a ele. Assentando-se o rei no trono do juízo, com os seus olhos ele dissipa todo o mal. A palavra de Deus diz que os olhos do Senhor estão em toda parte. Os olhos do Senhor estão sobre os bons e sobre os maus. Mas quando ele coloca os olhos sobre você e você se deixa desnudar por ele, você deixa que ele olhe o mais profundo do seu coração, ele vai trazer juízo para a sua vida. E se você for digno, porque ninguém é digno, na verdade nós não somos, mas o sangue de Jesus nos justifica e nos permite entrar na presença do Senhor. Então, quando o Senhor se sentar no seu trono e olhar para você, que ele veja sobre você o sangue de Jesus e não o seu pecado, que tão de perto nos sonda, nos corrói e tenta nos tragar para o inferno. Mas quando o Senhor coloca sobre nós o teu manto, aí o Senhor olha para você e vê justiça, justiça que ele mesmo preparou. Amém? Quem pode dizer: purifiquei o meu coração e limpo estou do meu pecado? Olha a noção que Salomão já tinha de que por ele mesmo, ele jamais conseguiria se purificar. Por isso eles faziam sacrifícios de animais, por isso eles usavam sangue de animais para purificação. Hoje, isso não é mais necessário, porque o sangue de Jesus já nos lavou, já nos remiu, já nos purificou de todo o pecado. Nós estamos libertos, nós somos livres pelo sangue de Jesus. Então, hoje, você pode dizer que o seu coração está limpo, não por causa dos seus atos, não por causa de você, mas por causa de Jesus, por causa do sacrifício perfeito. Salomão já tinha essa noção, que ele por ele mesmo não conseguiria ser purificado dos seus pecados. 2 pesos e 2 medidas, versículo 10. Uns e outras são abomináveis ao Senhor. O Senhor ama a honestidade. Você usar 2 pesos e 2 medidas significa que você está lesando alguém, significa que você está enganando para obter lucro próprio para você. E isso é uma coisa que o Senhor abomina. Nunca tente enganar, nunca tente roubar ninguém. O que é seu, o que não é seu é do outro. Não inveje e não queira tirar aquilo que não é seu. Não use 2 medidas para você enganar as pessoas. Amém? 11. Até a criança se dá a conhecer pelas suas ações, se o que faz é puro e reto. Até nas crianças você já começa a ver sinais de que aquela criança tem algum problema que precisa de correção. Por isso, o papel dos pais é tão importante, né? Quando você vai observando uma criança, fala: opa, peraí, ela tá indo, fazendo coisas que não convém, ela tá falando palavrão, ela tá aprendendo coisas ruins na escola. É preciso que você eduque os seus filhos, que você os traga para a presença do Senhor, que você os crie debaixo de princípios dessa palavra, porque desde pequeno já você começa a ver como é aquela criança, quais são os problemas que eventualmente ela terá no futuro, se você não corrigi-la com vara, enquanto ainda é criança. Então, desde pequenininho, pode corrigir o seu filho, que Deus deixa, Deus te autoriza. Amém? Versículo 12. O ouvido que ouve e o olho que vê, o Senhor o fez, tanto um como o outro. Tudo foi o Senhor que fez. O seu ouvido que ouve e os seus olhos que veem, tudo foi o Senhor que fez. Então não tem nada de novo para ele, não tem nada que ele não saiba, não tem nada que ele não possa resolver na sua vida, porque foi ele que fez. Seus olhos, seus ouvidos. Por isso, muito cuidado com o que você ouve, com o que você vê, com o que você olha. Por quê? Porque o Senhor é que fez e você tem que cuidar daquilo que o Senhor te deu. Amém? 13. Não ames o sono para que não empobreças. Abre os olhos e te fartarás do teu próprio pão. De novo, uma lição para o preguiçoso, né? Não fica de olho fechado aí, aquele que gosta muito de dormir, só pensa em dormir. Não, fique muito tempo acordado. Você tem, eu tenho um amigo que diz assim: eu já vou dormir muito tempo a hora que eu morrer. Eu não acredito que eu vou dormir muito tempo, porque eu creio que é muito próximo à morte da eternidade, porque o Senhor já recolhe o espírito. E a gente já entra no tempo de Deus, que é alfa e ômega, princípio e fim. Para mim,
é uma coisa muito rápida, mas você não pode perder seu tempo com muito sono. Você tem que perder o seu tempo, ou melhor, você tem que ganhar o seu tempo meditando nessa palavra, trabalhando com honestidade. E quando você, sempre que você puder, você tem que dar o seu tempo para o Senhor, porque quando você abre os seus olhos, você vai enxergar, abrir os seus olhos, você vai enxergar a glória de Deus na sua vida. Nada vale, diz o comprador, mas indo-se então se gaba. Sabe aquele enganador que fala assim, isso daí não vale não. Quanto que você quer desse carro? 20 mil? Não vale, eu vou dar 15. E aí a pessoa tá precisando, você desmereceu aquilo que ele tem, e ele acaba comprando por 15, e a hora que ele sai, ele fala, enganei, comprei por 15, valia 20, mas eu paguei só 15. Você é um enganador, e ainda você se gaba disso, você diminui aquilo que é do próximo, para você poder pagar mais barato, e depois você sai ainda se achando que você fez uma coisa boa. Você tem que pagar o que é justo, peso justo, aleluia. 15. Há ouro e abundância de pérolas, mas os lábios instruídos são joias preciosas. Como sempre, Salomão, que foi o homem mais rico dessa terra, porque muitas coisas ele já herdou do pai Davi, e depois disso ele continuou acrescentando mais e mais riqueza, porque quando ele pediu ao Senhor, Senhor, me dá sabedoria para julgar esse povo, e o Senhor disse a ele, porque você não me pediu dinheiro, nem bens, nem ouro, nem prata, eu vou te dar toda a sabedoria e ainda vou te dar muito ouro e muita prata, eu vou te dar as riquezas. Então, as riquezas, elas vêm da sabedoria, daquilo que você pede ao Senhor. Se você pede ao Senhor sabedoria que vem do alto, certamente a prosperidade vai te alcançar. E ele valorizava muito, mais do que a riqueza que ele tinha, ele valorizava a sabedoria. E ele dizia que ele queria ter lábios instruídos. Por quê? Porque ele tinha que julgar todo aquele povo. Tenha lábios instruídos. O que são os lábios instruídos? São os lábios que instruem nessa palavra. Amém? Número 16. Tome-se a roupa aquele que fica por fiador por outrem, e por penhor aquele que se obriga por estrangeiros. De novo, e isso é uma coisa que Salomão falava muito no livro de Sabedorias, nunca seja fiador de ninguém. E quando você for fazer uma parceria, um contrato, entrar num negócio com algum sócio, com alguma pessoa, até no casamento, você tem que pedir e perguntar ao Senhor se aquilo deve ser feito. Faça tudo com muito zelo, com muito cuidado, tudo debaixo da orientação do Senhor. Se você não quiser enfiar os pés pelas mãos e você acabar dando com os burros na água e fazendo coisas que não convém, entrando numa fria, num negócio que você vai ser passado para trás. Muito cuidado com isso, com ser fiador e fazer negócios com pessoas erradas. Suave é o homem o pão ganho por fraude, mas depois a sua boca se encherá de pedrinhas de areia. Olha que coisa, parece bom, né? Ganhei um dinheirão, mas foi um dinheiro fraudulento. Esse dinheiro não vai te servir para nada, porque o gosto dele vai ser de areia. Eu vou parar por aqui, porque já gravei muito tempo, e amanhã, hoje ainda que eu vou gravar já, nós vamos continuar no versículo 18, porque Provérbios 20 tem muitas coisas bonitas para a gente meditar. Um abraço e até amanhã, se você for ver meu vídeo amanhã. Se você for ver meu vídeo agora, até daqui a pouco. Um abraço.